Olá, eu sou a professora Márcia Lima. Queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. A VetSmart, a DrogaVet me proporcionaram essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei sobre as otopatias, vim conversar sobre como evitar a ototoxicidade no manejo das otites recidivantes no cão, tão frequente. Quem atende cão sabe como isso é frequente, como incomoda, como é importante saber lidar com elas. Se você ainda não me conhece, eu formei na Rural do Rio de Janeiro, sou médica veterinária, eu atuo exclusivamente com dermatologia de cães e gatos, fiz a pós-graduação em dermato na IMB lá em São Paulo e fiz o meu mestrado na PUC do Paraná com dermatite atópica canina, é um assunto que eu gosto muito e as otites estão sempre lá presentes. Sou autora de livros digitais que falam de citologia, de tricograma, para ajudar a fazer os exames de triagem que a gente vai falar um pouquinho hoje, que ajudam muito no manejo das otites, e tem um curso online chamado Descomplicando a Dermatite Atópica para te ajudar também com os assuntos da dermatologia de cães e gatos. Vamos começar então? Você já me conhece, já estamos íntimos. Por que falar de ototoxicidade? O que é a ototoxicidade? A definição mais simples que eu encontrei foi a ototoxicidade é o dano causado à orelha média, à orelha interna, por exposição a alguma substância química, e a gente tem muita publicação, muito material publicado para humano, para chinchila, mas tem bem pouca coisa sobre ototoxicidade, pouco se fala e pouco se publica especificamente para cão e para gato, que é o que a gente lida todo dia. E apesar dessa pouca quantidade de publicação, é importante ressaltar que, diferente de outras áreas da medicina veterinária, a orelha externa, a orelha média, a orelha interna do cão e do gato tem muita similaridade anatômica com a orelha do ser humano, do chinchila, a ponto de poder inverter a situação e o ser humano poder ser considerado um modelo experimental para o cão e para o gato. A gente geralmente faz ao contrário, né? Testa na pele do cão para ver se pode usar no ser humano, na criança. Nesse caso, a gente pode, o mundo dá voltas, né? Pegar, então, grande parte das publicações no ser humano e aproveitar para o cão. E isso é muito bom que a gente faça para que a gente conheça a medicação que está usando. Então, estou citando um dos artigos, um dos poucos, que falam sobre a ototoxicidade da terapia sistêmica. Ela também acontece. A vincristina, a cisplatina, a gentamicina injetável, né, a sistêmica, medicações que a gente usa no dia a dia, furosemida, se usadas a longo prazo, elas podem danificar a cóclea principalmente e causar perda da acuidade auditiva. É importante que a gente saiba da ototoxicidade, não é para parar de usar as medicações, mas dentro do possível, saber o que acontece, prevenir quando puder. E a ototoxicidade que a gente vai falar hoje, que tem a ver com as otites, é a ototoxicidade causada pela terapia tópica. Quando a gente pensa nisso, também tem pouco estudo, não é assim uma grandiosidade de publicação. Estou ressaltando, então, um artigo publicado pela Susan Patterson. Quem gosta do assunto vale a pena acompanhar o trabalho dela, é uma das pesquisadoras que mais publica no mundo sobre a ototoxicidade em cães e em gatos. E tem esse estudo, mas tem outros que só pontuar. Quando a gente fala de terapia tópica, a formulação otológica é terapia tópica. E toda formulação tópica tem princípio ativo e tem veículo. Quando a gente pensar em evitar a ototoxicidade, é importantíssimo que a gente lembre que o princípio ativo não é o único componente daquela formulação. A gente é treinado na graduação para pensar, mas tem gentamicina, mas tem miconazol, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem um corticoide. A gente pensa no princípio ativo, é importante prestar atenção no veículo também. E muitas vezes na medicina veterinária, nos produtos de uso veterinário no Brasil, a gente não tem informação do veículo. Está na hora da gente começar a prestar atenção, pedir para o farmacêutico responsável começar a informar para a gente, apesar da lei não obrigar, com certeza o fabricante vai estender a mão e vai dizer, olha, o recipiente que tem aí pode, não pode para a orelha média. A maioria dos produtos que a gente tem de uso veterinário no Brasil são em bula, tem indicação para a orelha externa, são feitos para a orelha externa. E aí, antes de prescrever para a orelha média, é importante que a gente preste atenção qual é o veículo, pergunte, conheça o que a gente prescreve para evitar a ototoxicidade. Ficou claro, eu vou relembrar um pouco da anatomia já já, mas ficou claro que quando a gente fala de ototoxicidade, de dano à orelha média, orelha interna, quando é causado pela terapia tópica,
é preciso que haja lesão timpânica. Se o tímpano está inteiro, você pode pingar o que você quiser na orelha externa, que não vai chegar na orelha média, não vai causar ototoxicidade. Mas é possível ter lesão timpânica. Vou chamar de assintomático, porque o cliente não nota, porque se a gente não procurar, não vê, né? Mas claro que tem sintoma, o paciente sabe que tem sintoma. Quando vira para o lado, faz assim uma microfonia, né? Faz um apito, e enfim, e tem sintoma crônico. Mas a princípio é assintomática a lesão de tímpano. É possível o seu cliente chegar para vacinar, ele come, ele descome, ele está ótimo, ele está perfeito, você fez todos os exames lá e está bem, e ter o tímpano lesionado. E se está lesionado, não é qualquer coisa que a gente vai poder, então, aplicar na orelha externa, porque se ultrapassar ali aquela barreira, alcança a orelha média e aí causa ototoxicidade. É disso que a gente vai falar, então, hoje. Fora do Brasil, a gente tem, eu estou citando alguns, produtos feitos que em bula tem lá indicação para usar na orelha média, para quando, são produtos de uso veterinário, para quando tem lesão timpânica. No Brasil, a gente ainda não tem, estamos aguardando, somos um mercado consumidor querendo produtos assim, não temos. Então, eu vou dar as soluções aqui, antes do fim da aula, de como que a gente pode proceder nessa hora. Para que faça sentido relembrar e viver, vamos dar uma passada muito rápida, sem ser chato, na anatomia. Quando a gente fala de ototoxicidade, quando a gente fala de manejo de otite que recidiva, que incomoda tanto o nosso paciente, tem que relembrar uma coisa. Você está lembrando que desde a graduação a gente não vê isso, né? Que o paciente, o cão, o gato que chega para nós, ele tem orelha externa, orelha média, orelha interna. No geral, a gente sai da graduação tão corrido, tanta coisa para saber, que a gente fala otite. Ah, ele tem otite, pinga um oto, alguma coisa e vai com Deus, né? Assim, e a gente só lembra da otite externa, que é muito frequente no cão. Mas, se o cão tem 3 orelhas, ele tem direito de ter 3 otites. E isso é importantíssimo da gente lembrar. É importantíssimo para evitar a ototoxicidade, já que é tão frequente otite externa, é importante que a gente lembre de ter atenção com a integridade da membrana timpânica. Como é que a gente sabe se o tímpano está furado? Olha para a cara dele, pega o otoscópio, qualquer otoscópio, aquele que você tem aí, olha para a cara do tímpano. Se o paciente é normal, se ele não tem lesão timpânica, você consegue olhar para o tímpano, porque lembra, canal vertical, canal horizontal, já vou relembrar com vocês, o otoscópio faz aquela viradinha, não incomoda, se for um paciente de temperamento que permite, você consegue olhar. Mas, se o paciente tem otite crônica, se ele sente dor, se ele tem otite aguda, talvez você só consiga olhar, examinar o tímpano com o paciente anestesiado. Tá? É uma dificuldade, mas é assim que a gente olha. Tem outros métodos, tem outras formas, mas todas dependem de anestesia também. Por aqui eu só queria relembrar que existem 3 orelhas e que a gente pode ter 3 otites diferentes em cada paciente. E o tratamento de cada otite não é igual. O manejo da otite externa é diferente do da média, é diferente da interna, e quando a gente tem um paciente com otite recidivante, muitas vezes está recidivando porque a gente não chegou ao diagnóstico e não medicou adequadamente, tá? A gente está tratando só otite externa, só otite externa, tá bom? Então vamos lá relembrar um pouco sobre a orelha externa. Tá aí essa parte azul do meu desenho. Diga que tá bonito, porque foi eu que fiz. No CorelDRAW ainda, super antigo esse desenho, foi eu que fiz. Eu sou veterinária, não sou desenhista. A parte azul é a orelha externa, o pavilhão auricular, o canal vertical, o canal horizontal. O cliente não sabe que essa curva existe, não é verdade? E ele coloca cotonete, ele coloca pinça, ele acaba muitas vezes machucando, fazendo erosão nessa região aqui. E fazendo erosão crônica, muitas vezes ele até calcifica a cartilagem que tem aqui embaixo, né? O tímpano aqui no finalzinho, esse branquinho aqui, ó, no finalzinho da orelha externa, dividindo a orelha externa e a orelha média. Se o tímpano está inteiro, para relembrar, tudo que você pingar aqui não chega na orelha média, não existe risco de ototoxicidade. Mas se o tímpano tem lesão, furinho que seja, essa medicação, se não for adequada, ela pode causar problema tanto de audição aqui na orelha interna, no vermelhinho, quanto na orelha média, no amarelinho. Vamos relembrar a orelha externa. Aqui a gente tem pelo, a gente tem um epitélio estratificado descamativo. Não precisa decorar esse nome, não. Eu só coloco ele aqui. Histologia dá uns arrepios, né? Eu só coloco aqui para relembrar que a mesma pele que reveste o corpo do paciente reveste a orelha externa. Então, quando você olhar para uma pele que tem descamação, você sabe que tem problema. Quando você olha uma pele que está untuosa, você sabe que tem problema. A mesma coisa vai acontecer na orelha externa, é o mesmo epitélio. Então, se ele está descamando demais, se ele tem gordura demais, esse paciente tem mais cerume, já vou mostrar. Se tem muito cerume, normal não tá.
tá bom? Esse epitélio, assim como na superfície da pele, lá na orelha externa, ele é avascular. Isso é importante da gente relembrar para falar de manejo da otite recidivante, porque a medicação sistêmica que a gente faz não concentra na luz da orelha externa. E o cliente vai chegar para nós, deve chegar aí para você perguntando, ai, tá com otite, não tem uma injeçãozinha para dar? Porque ele não deixa pingar o remédio. Tecnicamente falando, por agora, com a tecnologia que existe, pode ser que para o futuro, com nanotecnologia, com algum nanobot desses de filme de ficção científica, quem sabe, né? A gente consiga. Meu gato veio dizer oi para vocês, o Batman. E pode ser que a gente consiga no futuro, com alguma tecnologia, realmente, de forma sistêmica, tratar a otite externa. Mas para hoje é contraindicado, é ineficaz. Não adianta querer fazer uma injeção. Então, o tratamento da otite externa é sempre, sempre tópico. Por quê? Porque esse epitélio é avascular. A medicação sistêmica não vai conseguir concentrar na superfície lá, tá bom? Essa orelha externa tem as mesmas glândulas que tem na pele, já tinha falado, elas são modificadas, mas elas são praticamente as mesmas para produzir a mesma substância impermeabilizante que tem na superfície da pele lá na orelha. Isso é o cerume. O cerume que a gente fica lá implicando, querendo fazer ceruminolítico toda semana para remover, ele tem defensinas, ele tem substâncias ácidas, ele tem um monte de substância, um monte de função protetora. Ele é barreira epidérmica tanto quanto o filme protetor da pele. Sebo, se quiser chamar assim, né, para ficar simples e didático. Então não é para remover o cerume. Se ele está demais, essa orelha merece atenção, ela está doente. Trata a doença, que ele para de produzir demais. E se o cerume está lá, deixa ele lá. Ele é protetor, assim como os pelos também, tá bom? A orelha externa, para a gente relembrar, tem microbiota, diferente da orelha média e da orelha interna. E, já falei, né, debaixo aqui desse epitélio tem um pouquinho de tecido conjuntivo, só um pouquinho. E tem cartilagem, tá bom? Mostrei para vocês que o cerume, então, isso não pode ser esquecido, ele é a soma da caspa com a gordura que tem lá na orelha externa. Se tem cerume demais, tenha certeza de que tem otite. Pode ser uma otite só ceruminosa. E aí você tem que tratar a causa da otite, que esse cerume vai embora, vai parar de ser produzido exatamente igual a caspa da pele, tá bom? Lembre que o tímpano existe. Lembre de avaliar a integridade da membrana timpânica. Lá no tímpano, a parte, ó, aqui o desenho está ao contrário, mas ó, aqui no tímpano, todo mundo viu a orelha externa aqui, né? Aqui no tímpano a gente tem um epitélio, aquele estratificado descamativo, que começa a descamar. A cada 3 semanas a dermatopoese se completa e ele começa a produzir aquela descamação natural. Essa descamação natural vai flocular e o canal horizontal vai fazer a mesma coisa, começa no tímpano, mas vai fazer a mesma coisa, o canal vertical também, e esses floquinhos de caspa vai juntar com a gordura que estava na superfície ali da pele, das glândulas sebáceas da região, e esses floquinhos vão subindo e vão cair aqui. Isso chama ceruminoquinese, se você quiser falar bonito, né? Isso é o processo de migração das células epiteliais. E para falar do meu jeito didático, para você nunca mais esquecer, isso é a orelha externa. Isso é a ceruminoquinese. Isso é a prova de que toda orelha externa é autolimpante. O cerume vai sair. Ele é defesa, ele tem função, dá tempo de falar todas aqui, mas não é para tirar, deixa ele lá, hipnotizar vocês. Quando é que a gente precisa, já que a gente está falando de manejo de otite recidivante, quando a gente precisa de um ceruminolítico, que é tão útil e que é uma ferramenta terapêutica tão versátil, tão boa para a gente indicar? O ceruminolítico é indicado quando esse processo de migração das células epiteliais, quando a ceruminoquinese, quando a autolimpância não funcionar. Tem tanta agressão, tem uma doença acontecendo ali, tão grande, tão intensa a inflamação, tanta caspa e tanta gordura sendo produzida, que esse movimento de flocular não está acontecendo, não está dando conta. E aí acumula. Ou, além da inflamação, o cliente tem o hábito de enfiar cotonete, pinça, e ele pega os floquinhos que estavam subindo e compacta tudo no canal horizontal. Tem como flocular aquilo que virou um bloco, né? Aquilo vai rancificar, vai ficar alcalino, vai começar a fazer infecção. Nessa hora é a hora do ceruminolítico, com data de começo, meio e fim. Você vai usar para remover o que tem ali e vai parar de usar, porque se não tem mais um mau manejo, se parou de compactar ali, de atrapalhar a ceruminoquinese, não precisa mais usar. Então, estou aqui explicando que no manejo das otites recidivantes, nem sempre a gente vai precisar de um ceruminolítico, tá bem? Isso é importante na ototoxicidade no final, vai fazer mais sentido.
que é importante quando a gente fala de manejo de otite recidivante? Citologia. Exame citológico é para fazer sempre. Quem me conhece já, a minha frase mais comum é dizer, quando o cliente entra, você olha para o paciente, seja educado, lembra da professora Márcia Lima, fala assim, bom dia, e enfia o cotonete no ouvido do paciente. Bom dia, cotonete no ouvido. Por quê? Citologia otológica é exame de triagem para a gente fazer para toda orelha que passar perto da gente. O paciente respira, ele tem pele, então ele tem orelha externa, então tem que enfiar o cotonete na orelha para fazer para a prática da medicina veterinária preventiva. Hoje, com tudo que a gente sabe de ciência, de publicação e de postura preventiva, não é para esperar ter otite, não é para esperar o cliente notar, porque daqui que o cliente nota, o paciente já sofreu um bocado, né? Então, não é para esperar o cliente reclamar e trazer, é para prevenir. Chegou pelo motivo que foi, tá vomitando, tá com dor no pé, o que seja, cotonete no ouvido. Bom dia, cotonete no ouvido. E quando você fizer a citologia, você mesmo, você pega o seu oráculo, o seu microscópio, estaciona ele aí entre o termômetro e o estetoscópio na sua clínica, você, com esses olhos que é a terra de comer, vai fazer o exame. Nada contra o patologista, se ele puder te ajudar, ótimo, principalmente para os outros exames. Mas nessa triagem da pele, é mais rápido e é mais eficaz se você mesmo passar o cotonete, se você mesmo beliscar a pele, se você mesmo coletar a amostra e for avaliar. É rápido, é fácil, é muito baratinho. E isso vai melhorar em muito manejo de qualquer otite que passar na sua frente e principalmente as otites recidivantes. Daqui que você colete, mande para o laboratório, sua coleta nunca vai ser tão boa se você só coletar, quanto se você coletar e olhar, tá bem? Então, na hora que você mesmo fizer a citologia, você vai observar a quantidade de células, vai parar com aquele mau hábito que a gente traz da graduação, de só olhar se tem bichinho. A gente só conta bolinha, né? Assim, manda o material para o laboratório e vem assim, não tinha bactérias, não tinha fungo, pronto. Aí o clínico entende o quê? Tava normal. Nosso dia a dia é assim, mas com toda a ciência que a gente tem hoje, com todo o estudo de citopatologia que a gente tem hoje, não é a melhor coisa que você pode fazer só contar a quantidade de micro-organismos. A citologia é da pele. Não falei aqui um tempão aqui relembrando qual é o epitélio da pele? Então você vai observar a quantidade, o tipo de células é da camada córnea, tem erosão, tem célula nucleada, como é que está a coloração das células da camada córnea? Toda célula, todo corneócito, toda célula rica em queratina, quando você corar com corante rápido, tipo canótico assim, vai reagir diferente das outras células. E o pH normal, tem um monte de estudo de pH hoje da pele do cão e do gato. O cão, no corpo todo, ele deveria ser levemente ácido, esse é o que os estudos mostram. Tem um monte de variação e tudo, mas no geral o corpo do cão é levemente ácido. E isso, se você corar lá na citologia, passou o cotonete lá, o ácido vai corar levemente ácido, levemente rosa. O levemente alcalino vai corar levemente azul. E tudo que tiver muito ácido, muito alcalino, vai ficar muito rosa, quase vermelho, tipo aqui embaixo, e muito azul, muito roxo, muito alcalino lá. Tá bom? Então, 3 imagens para você quando passar o cotonete na orelha do cão. O normal do corpo do cão é o rosa clarinho, tipo esse, quase transparente, daqui para mais clarinho. O normal da orelha do cão é o levemente alcalino, e aí azul clarinho quase transparente. E o que é anormal que a gente sempre vê? Azul escuro, quase roxo. Isso tudo aqui na imagem da direita é desbiose, é alteração do pH que deveria estar levemente básico e está ali 8, 9, 10, tá bom? Fácil, observa a quantidade de células e observa a cor da célula. E, além disso, observa a quantidade de micro-organismos, se tem levedura, se tem cocos, se tem bastão. Todo mundo viu aqui, olha lá, ó, cocos, leveduras, aqui um monte, ó, um coco e um monte de levedura, de bastão. E ainda que você confunda coco com levedura com bastão, tá percebendo a quantidade? Tem um monte. E aí, para quem for começar a fazer citologia agora, porque isso é o mais importante para você acertar o manejo de uma otite recidivante, quando você começar a fazer esse exame, tá vendo aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Se você quiser colocar, essas duas imagens estão no aumento de imersão, aquele aumento de 100 vezes lá, da objetiva de 100. Se você quiser contar como os autores sugerem, no campo de 40 vezes, contar até 25 cocos, até 15 leveduras, aí você põe no outro aumento e fica contando lá. Eu nunca tenho essa paciência, eu prefiro os autores que dão um padrão para nós, para dizer o que é normal ou não, do aumento de 100 vezes. Então, essas duas imagens, falei, né, no aumento de 100 vezes,
Gente, conta até 5, fácil, ó. Não tem mais do que 5? Não tem mais do que 5, então tá ruim. Porque tem microbiota, é normal ter um pouquinho de micro-organismo, já que existe, né, a microbiota. Mas mais de 2 já é problema. Eu gosto desses autores que falam mais de 2, mas de 1 a 5 você já pode considerar. Não é fácil citologia? Então, dito isso, a gente vai lembrar que a macroscopia nem sempre corresponde à microscopia e é por isso que a citologia é tão importante. Tá vendo essa orelha externa, esse pavilhão auricular? Tá crônico, hiperqueratose, começando a hiperpigmentar, já tem estenose do canal e acredite, quando você olha essa imagem, é possível ter uma citologia assim e é possível ter uma citologia assim. É possível ter só inflamação. A orelha é dele, ele pode ter o bicho que ele quiser crescendo lá. Então é importantíssimo que a gente avalie com a citologia. Senão a gente não vai acertar a medicação, não vai acertar o manejo. Né? É esse pavilhão auricular que aparentemente está lindinho, tem chance da gente colocar o otoscópio, achar que está tudo bem, fazer a vacina e mandar embora, né? Assim, olhar de águia, tá treinado aí? Tá vendo que tem eritema aqui, ó? Branquinho aqui, sem eritema. Aqui tem eritema. Acredite, bonitinho, inocente desse jeito, pode ter qualquer tipo de citologia. A macroscopia não corresponde à microscopia. Pode ter só eczema, só inflamação, como nessa imagem, células epiteliais tudo coradinho de roxo, né? Já perdeu o pH normal, já não está normal, está em desbiose, esperando crescer algum oportunista. Ou essa mesma imagem macroscópica poderia ter levedura com coco, poderia ter um monte de bastão. Podia estar tá podrão, né? Cheio de bastão, comedor de tímpano. Ó, por que eu estou falando desse assunto? Então, faça sempre a citologia. A citologia não é negociável, é para toda orelha que chega. A otoscopia, sempre que possível a gente faz, porque é importante lembrar que a otoscopia dói. Se tá normal, ótimo, enfia o otoscópio sempre em tudo que é orelha. Mas se o paciente vem com otite crônica ou com otite aguda, dói. Se dói, a gente vai fazer o que tem de mais recente, preocupar com controle de dor, com qualidade de vida do paciente e deixa a otoscopia para outro momento. Faça a citologia, porque é muito menos invasivo, muito menos dolorido e mesmo naquele canal lá estenosado, o cotonete passa, não incomoda muito, é bem rapidinho. Mas a otoscopia, ficar ali cutucando canal vertical, canal horizontal para olhar tímpano, para olhar lá dentro, isso gera trauma, gera medo, né? Não tem petisquinho que você coloque que substitua a dor na hora da otoscopia, se tiver realmente inflamado, dolorido. Então, a otoscopia você pode deixar para um outro momento, se o paciente não tolerar no primeiro. Trata, desinflama e depois observa melhor, se for o caso, até anestesia. Tá bom? Para que serve a otoscopia? Eu sei que você já sabe, mas só para relembrar, isso é relevante no manejo de todo otite recidivante, para achar ácaro, para achar pólipo, para ver se tem erodulceração, né assim? Mas também a otoscopia é importante para olhar o tímpano. E eu vou repetir para você, se você tiver um fibrootoscópio, ótimo. Se você tiver um videootoscópio, que bom para sua lombar, que você não fica torto olhando, você fica ali lindo e pleno com o aparelhinho lá na orelha do animal e você olhando na tela, né assim? Mas se você não tem nada disso, não sei onde você atende, estou falando para tanta gente no Brasil, né? O seu otoscópio vê o tímpano. Não é necessário um equipamento muito diferente, não. Qualquer otoscópio vê. E aí, mais fácil, mais difícil, mais confortável ou não, mas você vê, tá bom? Então tá aqui um tímpano normal, o desenho para você ver que ele é semi-transparente, que é vascularizado e que tem a parte transparente aqui, a parte molinha de tecido conjuntivo aqui em volta. Não vou entrar muito na anatomia, nos nomes, não é relevante para nós hoje. E aqui a imagem que você vai ver, que você vai começar a lembrar da professora Márcia Lima, e toda a anestesia que você fizer aí por qualquer motivo, foi limpar o dente, foi fazer um curativo, sedou para qualquer coisa, pega o otoscópio e vai lá olhar o tímpano, tá bem? Para tentar acostumar a ver o tímpano normal, para quando ele aparecer alterado, você, opa, já sei que ele tem lesão, tá? Tímpano é vascularizado, significa que ele é possível de cicatrizar. Se acontecer uma lesão timpânica no procedimento chamado miringotomia, a gente fura o tímpano para poder coletar material lá da orelha média, né? Assim, se o tímpano lesionar porque a bactéria furou, comeu ele todo, por qualquer lesão, ele é capaz de cicatrizar porque ele é vascularizado. Ele faz isso em até 4 semanas. Se o tímpano acabou de furar e o paciente chegou para você, como é que você vai ver na otoscopia? Você lembra na imagem normal do slide anterior? Olha esse tímpano. Todo hemorrágico. Ele não é vascularizado? Se você furar, o que acontece quando a gente fura? Compara com esclera do olho, com a córnea no olho, que fica fácil, se você curte oftalmo um pouquinho, né? Compara, porque, não que seja a mesma estrutura, mas a imagem quando lesiona é parecido, né? Se bate, não fica hemorrágico ali, a mesma coisa no tímpano. Então, tá vendo? Tem essa imagem, tem outras, mas um tímpano que acabou de lesionar, ele tá assim hemorrágico.
Se o cliente percebe que lesionou e o paciente vai vir com otorreia mucosa, o que o cliente normal vai fazer? Normalmente ele não leva para o veterinário, ele vai tascar a mão lá na receita, no produto otológico que ele tiver na gaveta, que ele usou da outra vez, que o vizinho usou, que o não sei quem indicou, né, assim, e ele vai pingar lá. Se ele usar uma medicação ototóxica e tiver uma lesão timpânica, ele frita todo o epitélio ciliar que tem lá atrás do tímpano, que eu já vou te relembrar, já vou mostrar, e o tímpano vai começar a cicatrizar de forma inadequada, vai ficar com uma cicatriz. Olha aqui um tímpano cicatrizado. Se você for fazer o que eu estou te pedindo, te orientando, anestesiou para qualquer motivo, vai olhar o tímpano só para conferir, você vai começar a encontrar tímpano assim. Não está hemorrágico, já cicatrizou faz tempo e é uma cicatriz timpânica. Vai ficar furado para o resto da vida. Pode ser um furo grande assim, pode ser um furo pequenininho, tá bom? E nesse paciente que tem uma cicatriz timpânica e que é muito comum, não tem sintoma, não tem mais muco sendo produzido, porque o epitélio ciliar lá atrás na bula timpânica já morreu, já virou cicatriz faz tempo. Já foi destruído ou pela bactéria ou pelo produto que o cliente aplicou lá, ototóxico, fritou tudo e não tem sintoma. Você faz a citologia otológica, pode estar lindo e o tímpano está furado. Então, muito importante que a gente comente isso na aula de hoje. Além de fazer a citologia sempre, a otoscopia quando possível, você vai fazer sempre que for crônico o exame de imagem. Se você tem uma otite externa ou uma otite média ou uma otite interna crônica, isso altera a calcificação, isso altera os tecidos calcificados. E tecido calcificado aparece principalmente nos exames de imagem. Quem puder fazer ressonância, tomografia, ótimo, faça. Quem não puder, vá no bom e velho raio-x. Ele também vai te dar um mínimo de informação para você saber se essa bula timpânica tem radiopacidade, tem conteúdo lá dentro. Se você fizer, se você ou a pessoa da sua equipe, né, o profissional de imagem, fizer um contraste na orelha externa, e é possível fazer, você consegue perceber se o contraste passa do tímpano e vai lá para a orelha média. Você percebe se ele está furado ou não. Tem várias técnicas, não dá tempo de falar todas aqui, mas é importante pontuar para o manejo das otites recidivantes que você considere pedir um exame de imagem, aquele que você conseguir, não sei onde você atende, né? Tomografia é sempre melhor. Se não puder, peça um raio-x, tá aqui, ó, bula timpânica, tá aqui bula timpânica, só para mostrar para vocês. O normal é ficar pretinho com ar, se tá branquinho lá dentro, para falar bem simples, bem didático, é sinal de que tem alteração, tá? Então, a otite crônica sempre pediu um exame de imagem para avaliar a sequela que ficou, para saber o prognóstico dessa otite, para ela não ficar recidivando, tá bom? Vamos então entrar, agora que a gente já relembrou tudo que podia, vamos então falar do manejo da otite externa. A gente precisa lembrar, sempre que for otite externa, da integridade timpânica. Falei isso 10 vezes, você não vai esquecer, né? Tem otite externa, beleza, fiz a citologia, tá alterado. O tímpano está normal ou o tímpano está anormal? Como é que a gente olha para a cara do tímpano? Anestesia o paciente, se ele está com otite, não vai deixar você examinar o tímpano, né? Você vai conseguir dar aquela olhadinha, mas não vai conseguir saber se ele está íntegro ou não, provavelmente. Então, se anestesia o paciente, olha. Prof, meu cliente não tem dinheiro nem para consulta, ele quer olhadinha, não vai dar para fazer os exames pré-anestésicos, não vai dar para anestesiar para fazer. Entendo, meu cliente também muitas vezes é assim. O que eu posso te ensinar nessa hora no manejo de uma otite recidivante em que você tem uma otite externa e você não conseguiu aferir, é crônico, você não conseguiu aferir se o tímpano está íntegro? Seja prudente. Está na dúvida? Considera que está furado e medique com medicações não ototóxicas. Essa é a postura de medicina veterinária preventiva. Não é assim? Sempre que conseguir, examina, não conseguiu, considera que está furado. Então, relembrando aqui a orelha externa, se a gente olhar para essa anatomia aqui, a orelha externa, faz sentido dizer que o tratamento, o manejo da otite externa é tópico, né? Sem decorar? Então, tratamento da orelha externa, da otite externa sempre é tópico. 7, 15 dias resolve. Pode precisar de mais tempo? Pode, principalmente nos casos um pouquinho mais crônicos. Quem é que vai te falar o tempo necessário de tratamento? A citologia. Não pingue nada nesse ouvido sem fazer a citologia, sem consultar o oráculo, o microscópio. E não pare de pingar nada nessa orelha externa sem repetir a citologia. Se você tiver esse bom hábito, você vai sempre saber, puxa, para esse paciente vai ser diferente do livro, vou precisar de 17 dias, de 20 dias, porque com 15 ele ainda não melhorou. Não tem problema
algum você fazer a citologia e ainda tá pingando medicação na orelha. Isso é uma dúvida frequente? Faz mal, acabou de pingar o remédio, enfia o cotonete lá, vai vir cheio de remédio, mas se tiver bactéria, se tiver alteração, você vai perceber apesar do remédio, tá bom? Se o paciente tem otite externa e tem lesão timpânica, a gente vai tratar tópico, porém com substâncias não ototóxicas, com substâncias seguras para a orelha média interna, e eu vou falar todas para vocês, tá bom? Orelha média, vamos relembrar a anatomia bem rapidinho? Orelha média, lá atrás do tímpano, eu já dei a dica, já dei o spoiler, tá aqui a orelha média. Ela é revestida de epitélio ciliar, aquele epitélio respiratório, fabricador de muco, por isso a foto da criança aqui, melequenta. Toda vez que irrita o nariz, não fabrica meleca? Muco, é muco polissacarídeo, é viscoso, feito clara de ovo, você põe no dedo assim, o negócio é mussarélico. Então, toda vez que o seu paciente tiver uma otorreia mucosa, mussarélica, do meu jeito didático, assim, enfiou o cotonete lá e saiu assim, peguento, né? Pus não é mucoso. Pus é nojento, mas ele não faz assim. Se está fazendo assim, desconfia que tem lesão timpânica aguda. E se tem, é o melhor momento de tratar. Se você medicar de forma não ototóxica, o tímpano vai cicatrizar, não vai ter perda auditiva, vai ficar tudo perfeitinho. Mas se a gente não perceber, ficar assustado com aquele pus nojento que sai lá, e muitas vezes mucoso, a gente acaba medicando com medicação ototóxica e causa uma cicatriz timpânica e destrói o epitélio ciliar e ele para de produzir muco, porque se você destrói o epitélio, ele vira cicatriz, cicatriz não fabrica nada, né? Bom, esse epitélio tem boa vascularização, mas se ele ficar cicatrizado, a concentração da medicação sistêmica lá na cicatriz é muito baixinha. Então, se não tem otorreia mucosa, não adianta fazer tratamento sistêmico. Tá bom? A gente tem a tuba auditiva para drenar todo esse muco. Se tiver lesão timpânica, a gente consegue lavar e tirar o muco produzido por aqui. Se não tem lesão timpânica, muitas vezes a gente consegue, sem precisar fazer miringotomia, só fazendo anti-inflamatório e mucolítico, a gente consegue fluidificar esse muco produzido para ele ser drenado pela tuba timpânica lá para a faringe, igualzinho acontece com sinusite no nariz, é o mesmo epitélio. Tá bom? Lembrando que na orelha média não tem microbiota. Se furar o tímpano, a microbiota da orelha externa vai para lá fazer um estrago danado. Tranquilo até aí? Se a gente tem uma otite média crônica, tem tanto nervo que passa aqui nessa orelha média, que cronicamente a gente pode começar a inflamar o nervo e a gente pode até destruir o nervo. Toda vez que você tiver um paciente com orelha média, com otite externa crônica, já pelos estudos, já 80% das vezes já furou o tímpano e já tem otite média também. Então, se tem otite externa e o cliente falou, já teve outras vezes, já considera que o tímpano furou e já considera que tem uma otite média crônica junto. É o que a estatística mostra, e você vai conferir aí no seu diagnóstico. Se você tem um histórico de otite média crônica, ainda que a lesão timpânica não tenha acontecido, isso é mais comum no gato do que no cão, mas enfim, se a orelha média está lá afetada cronicamente, a gente pode ter alteração, principalmente no ramo petrosal lá do nervo facial, e a gente pode comprometer a produção da lágrima. Esse ramo danado aqui, lá do nervo facial, que passa na orelha média, ele estimula a glândula lacrimal. Se você danifica o nervo, ela para de produzir e o paciente fica com conjuntivite seca. Medicina veterinária preventiva, dermatologia preventiva, teste de Schirmer não é só para o oftalmologista. Compre, é barato, deixe aí com você e todo paciente com otite crônica, otite externa crônica, teste de Schirmer para saber se ele está produzindo menos lágrima. Você vai perceber precocemente, antes que ele tenha uma ceratite, uma uveíte, um glaucoma, né? E aí, você quer mandar para o especialista, ótimo, mas pelo menos manda com um trabalho de casa feito, dizendo, olha, eu já vi que ele está produzindo menos lágrima e ele tem otite crônica. Trata a otite crônica para ver se de repente não foi irreversível aí a lesão do nervo, tá bom? E o manejo da otite média? A gente precisa considerar a integridade da membrana timpânica, se tem lesão, se não tem. Faz sentido pensar que se tem lesão na membrana timpânica, o tratamento vai ser tópico? Você consegue medicar por aqui se tem lesão timpânica. Acompanhando o desenho aí que fica mais fácil. Se o epitélio ciliar está íntegro, ele está produzindo muco. Se tem otite, tem inflamação. Todo epitélio agredido fabrica muco. Pensa no seu nariz, agrediu, cheiro ruim que sentiu, já está fungando, mesmo sem ser alérgico, né? Se for um cheiro irritante, mesma coisa que acontece no nariz, é o mesmo epitélio. Então, se tem otite média, tem que ter produção de muco. É a defesa natural desse epitélio. Ele só sabe fazer isso quando ele está agredido. Se tem otorreia mucosa, você faz o tratamento sistêmico junto com o tópico, lá na lesão timpânica. Se não tem
tem mais otorreia mucosa mussarélica, do meu jeito didático, não precisa tratamento sistêmico, até pode, mas não precisa. Por quê? Porque a concentração da substância sistêmica num tecido cicatricial, se não está produzindo muco, está cicatrizado, já está afuncional. A concentração é muito pequenininha, não tem utilidade. E aí, cuidado com a resistência bacteriana, não fica prescrevendo antibiótico sistêmico sem necessidade. Trata tópico se tiver lesão timpânica e sem otorreia mucosa, que o tópico vai resolver. Tá bem? De forma não ototóxica, já vou dizer as substâncias. Quanto tempo trata, professora? O tempo que a citologia indicar se tiver lesão no tímpano, e o que os livros falam é que de 7 a 28 dias costuma resolver a maioria das otites médias. Faça exame de imagem, se não tiver lesão timpânica, aí o exame de imagem vai te falar se aquele muco foi todo drenado. Não foi todo drenado depois desse prazo de tratamento. Anestesia, faz miringotomia e drena o que sobrou de lá. Não precisa fazer miringotomia com ele na crise, vai furar o tímpano, fura o teu. Né? É invasivo, tudo bem que cicatriza, mas deixa a meningotomia para o final, depois do tratamento clínico. Tranquilo até aí? Se tiver lesão timpânica, evite a autotoxicidade. Olha as medicações. A orelha média está aqui embaixo e a orelha interna, para a gente relembrar, está aqui em cima. É tudo muito pertinho, orelha externa, orelha média, orelha interna. O que tem na orelha interna? Se a orelha média ficar inflamada há muito tempo, além de alterar a produção lacrimal, também pode causar otite interna. E, meninos, essa orelha interna é altamente vascularizada. Não tem microbiota, né? Microbiota só na orelha externa. Essa orelha interna, como é que a gente vai tratar? Lembrando desse detalhe da anatomia. Se ela é altamente vascularizada, nada que você fizer tópico aqui na orelha externa, mesmo que tenha lesão timpânica, nada vai conseguir concentrar na orelha interna. Pensa, o remédio entra aqui, tem que encher aqui para poder chegar na orelha interna. Não vai ser terapêutico. Então, o tratamento da otite interna sempre é sistêmico e com alguma coisa que alcance, que ultrapasse a barreira hematoencefálica, não é qualquer medicação. Lá na orelha interna tem o vestíbulo, que é a mesma coisa que o labirinto. Você já teve labirintite? É horroroso, né? E responsável pelo equilíbrio, responsável por amplificar o som que chega da orelha externa, que bate no tímpano, naqueles ossinhos, né? E amplifica o som para chegar na cóclea, que é quem interpreta o som. Se a gente lesionar, inflamar o vestíbulo, o labirinto, a gente vai ter sintoma vestibular periférico no paciente. Então, deixei anotado para vocês fazerem o print, né? O paciente fica com desequilíbrio, incoordenação, vira a cabeça para o lado afetado, pode ter nistagmo se for unilateral, e geralmente lesão timpânica no cão é o que mais acontece. Otite externa crônica, fura o tímpano, faz otite média, fica crônica e começa a fazer o sintoma vestibular periférico cronicamente. Anos com essa otite crônica, aí ele vem com a otite interna viradinho assim, geralmente é unilateral. Muito azar ele furar os dois tímpanos e fazer otite interna ali no mesmo momento. Mas às vezes vem com 15 anos, a vida inteira de otite, e aí ele já não tem nistagmo detectável, ele faz nistagmo dos dois lados, já não fica tão característico. Então preste atenção aí, não fica só decorando a história do nistagmo não, tá bom? Mas o desequilíbrio acontece, a incoordenação, e vai virar a cabeça para o lado mais afetado. Se a gente afetar a cóclea, a gente interfere na acuidade auditiva do paciente. E isso é difícil de perceber, o cliente, se for unilateral. Às vezes é velhinho, o cliente fala, tá velhinho, já não escuta tão bem, e acha que isso é normal da velhice. Vai verificar essa orelha interna, porque não é normal, veja bem, né? Você chamar, ele dorme quando eu chego, agora só se eu bater o pé no chão e que ele vê que eu cheguei, né? Muitas vezes tem vários motivos para alterar a orelha interna, inclusive a ototoxicidade sistêmica das medicações que ele toma para o coração, né? Assim, e que não tem muito jeito, tem que tomar, né? Mas muitas vezes é uma otite externa que ficou crônica, que ficou média, que ficou interna crônica. É importante que a gente veja esse diagnóstico e medique e evite que aconteça. Tá bom? Entendido tudo da otite interna? Como é que a gente medica, então? O tratamento tópico é ineficaz, independente da lesão timpânica estar lá ou não. Se não tem lesão timpânica, aí mesmo que é ineficaz. Mas mesmo que tenha lesão no tímpano, não vai chegar, não vai concentrar na orelha interna se você aplicar por ali. Então, o tratamento é sistêmico, e aí literatura fala de 7 a 28 dias. Claro que você vai avaliar a evolução do paciente, pode ser só 7 dias, 15 dias, tá? Passou muito de 28 dias, vai buscar melhor a causa, porque era para estar melhorando. Tá bom?
Vamos resumir isso tudo? Então, tratamento, né, manejo das otites. Como é que você faz? Você só trata depois que tem o diagnóstico. Tá vendo esse monte de pavilhão auricular? Cada um tem uma macroscopia. Lembra? Vai lembrar de mim que a macroscopia não representa a microscopia? Tem fungo? Tem bactéria? Tem só cerume? Tem lesão timpânica? Não tem? Então, você vai não medicar. Não pinga nada. Eu sei que dá uma coceira na mão, né, assim, para prescrever. O cliente fica perturbando, mas não vai pingar nada, não vai prescrever nada. Ceruminolítico para limpar. Não pingue nada. O que a gente tem no Brasil hoje de ceruminolítico, todos não são seguros para a orelha média. Vem escrito na bula que eles são indicados para a orelha externa, para a gente prescrever quando o tímpano está íntegro, né? Então, se você olha isso aqui, mesmo que esteja bonitinho assim, não viu para cá, não olhou para a cara do tímpano, a citologia você não fez, então não medica. Não tem diagnóstico, não medica, porque você pode causar autotoxicidade, você pode fazer mais mal com a medicação do que deixando como está. Então, avalie se é agudo, se é crônico, para avaliar o tempo de tratamento. Faça citologia sempre, bom dia, cotonete no ouvido. E faça a otoscopia, sempre que possível. Não conseguiu avaliar com a otoscopia lá a integridade timpânica, faça, vou falar de novo, considera que está furado e medique de forma segura, tá? Tem sinal neurológico? Se tem, então ele tem otite interna. E aí, tratamento sistêmico. Entendido isso tudo, o que a gente vai ver no cão atópico, que é o que mais faz otite recidivante hoje na nossa rotina, na minha, na sua, né? Assim, na sua ficha diagnóstica. E quando chegar um cão atópico, você tem que lembrar de mim e tem que fazer assim. Anota o nome de princesa que a otite a partir de hoje vai ter aí na sua rotina. Você não vai mais dizer que o cão atópico tem otite, que o outro paciente chegou e que tem otite. Não, ele tem otite qual? Externa, média, interna, as três? Se for otite externa, faça a citologia e aí veja, tem só inflamação, aí para chamar bonito a gente diz que ao invés de dizer que é uma otite só inflamatória, assim, né? A gente fala que é otite eczematosa. É alérgica, inflamatória, né? Só tem aumento de células epiteliais com pH alterado. Então, otite no atópico é muito comum. Otite externa eczematosa, às vezes vem bacteriana, às vezes vem fúngica, né? Às vezes vem só ceruminosa, que é a inflamação com gordura. Tá entendendo o que eu tô dizendo lá? Então, aqui embaixo, ó. E aí, a otite externa com ou sem lesão timpânica, não sabe como tá, considera que tem, com ou sem otite média, e essa otite média aguda, mussarélica, mucosa, com otorreia mucosa, ou essa otite média não tem lesão timpânica e tá só lá atrás e o paciente fez otite interna junto. É, no cão atópico, a mais comum é essa, e você vai anotar, isso aqui é importante, na sua ficha aí, que o paciente tem otite causado por tal doença. No caso da dermatite atópica, anota aí que foi, sei lá, dermatite atópica induzida pela poeira, dermatite atópica induzida pela pulga, dermatite atópica induzida pelo alimento tal e tal. Se você não colocar a causa da otite, fica difícil de você controlar e prevenir as próximas crises e ela vai continuar recidivando. Esse é o X da nossa aula aqui, como lidar com a otite recidivante, né? Como é que a gente faz com a otite externa quando não tem lesão timpânica? Aquela otite simplona, aquela que a gente mais vê, tímpano tá legal, a primeira otite do paciente, tá tudo bem, ele chegou ali com a otite. Terapia tópica fez sentido? Por quanto tempo? 7 a 15 dias, mas repete a citologia para ter certeza. Faça o controle adequado da causa, porque otite tem sempre uma causa, e cuidado com a resistência microbiana. Todos os estudos mais recentes mostram que a gente deve evitar a medicação sistêmica, que não funciona na otite externa, na verdade, e na medicação tópica, evite tudo que tenha mecanismo de ação muito específico. Evite os antibióticos, prefira os antissépticos. Eu chamo de remédio com ação Hulk, aquele que bate lá na bactéria sem nem perguntar o nome dela, bate na levedura sem perguntar o nome dela, não tem receptor para ligar, vou te levar para jantar e depois eu vou te matar, não tem isso, né? E os estudos todos para evitar o risco da resistência microbiana, prefira os antissépticos. Além disso, na hora de medicar uma otite externa que não tem lesão timpânica, olha o custo-benefício para o seu cliente. Veja se o seu cliente consegue aplicar, vai ser 3, 5 vezes ao dia, vai ser uma vez ao dia. A gente tem tanta opção, né? E o paciente tolera, é ardido o remédio, é gelado, né? É melequento, não é? É fácil de aplicar, não é? Dolorido? Como é que é o aplicador? É molinho, é duro? Tudo isso a gente tem que considerar na hora de prescrever. A gente tem opção um monte no pet shop, a gente tem opção até de manipulação, porque o Brasil é tudo de bom e tem farmácia de manipulação, que aqui em Portugal não tem. Vocês sabem que eu estou falando aqui de Portugal, né? Aqui é muito pouca opção de manipulação.
Manejo da otite externa quando tem lesão timpânica. E aí, se tem lesão timpânica, tem uma otite média. Se está crônica, não tem mais aquela otorreia mucosa, o epitélio ciliar já morreu, já virou cicatriz lá atrás, então, que é o mais comum de acontecer. Então, como é que a gente lida? Você vai fazer a terapia tópica. Agora está fazendo sentido porque a gente relembrou a anatomia? Por 7, 28 dias, a citologia que vai te falar, porque se tem lesão timpânica, com a citologia você consegue avaliar a orelha externa, que vai refletir ali o que está acontecendo na orelha média, e vai fazer o controle adequado da causa, vai ter cuidado com a ototoxicidade. O que, que a gente tem? E eu resumi, tem outras substâncias que a gente não usa muito, tipo ticarcilina, amicacina, ninguém usa muito isso na rotina, eu tirei daí para não poluir, mas o que, que a gente tem de publicação? Não são muitas, mas relativo aos princípios ativos que a gente tem nas formulações otológicas, com ototoxicidade relatada, confirmada. Os aminoglicosídeos, gentamicina, tobramicina, neomicina, tudo isso é ototóxico, não pode ser usado se tiver lesão timpânica. As polimixinas que são comuns nas formulações de criança, que tem clientes que falam, posso usar o remédio de ouvido do meu filho? Se tiver polimixina com lesão timpânica, não, porque é ototóxico. A sulfadiazina de prata tem ototoxicidade relatada. O clorexidine, que é tão bom quando tem lesão, quando o tímpano está inteiro, que a gente pode usar, é um bom antisséptico, ação Hulk, né? Não pode a 1%, como a gente usa lá na otite externa, com tímpano íntegro, porque acima de 0,2% ele é autotóxico. Iodo também não pode, tiabendazol, cetoconazol, miconazol a 2%, miconazol a 1% é seguro, mas a 2% é ototóxico. E lembra que toda formulação otológica tem veículo também? Então, a gente tem que prestar atenção no veículo da formulação. No Brasil, nem sempre a gente tem acesso. Na bula vem escrito assim, veículo. Conversa com o farmacêutico responsável e pergunta, escuta, nesse produto que na bula diz que é para usar na orelha externa, o que, que tem no veículo aqui? Porque eu vi que o princípio ativo está ok, ele pode ser usado, já vou mostrar quais que são seguros, né? O que, que tem no veículo? Se tiver álcool, se tiver algum detergente, se tiver propileno glicol, tudo isso é autotóxico. Se tiver, por exemplo, glicerina não está aqui no slide porque não tem autotoxicidade estudada, não sabemos. Se não sabemos, a gente pode usar? Não, né? Então, cuidado também, preste atenção no veículo, tá bom? Como é que fica então a nossa prescrição? No Brasil, fora do Brasil, a gente tem a opção de pet shop para usar, que vem escrito na bula que é feito para orelha média, que tanto o veículo quanto o princípio ativo são seguros. No Brasil ainda não temos, hoje, março de 2022, ainda não temos nada no pet shop no Brasil para uso veterinário com indicação para orelha média, pelo menos em bula. A gente pode usar colírio, e colírio vem 3 ml, normalmente, não fica prático. Alguns colírios, não é todo colírio não, gente, tem colírio de base alcoólica, vai ser ototóxico também. Não sei quem inventou um colírio alcoólico, né, para usar no olho da sogra, deve ser. Mas, então não é todo colírio não, mas tem colírio que a gente pode usar quando tem lesão timpânica, é eficaz, porém vem 3 ml. Para o seu produto descer o canal vertical, canal horizontal, passar da membrana timpânica e chegar na orelha média e atuar, tem que usar pelo menos meio ml. Faz a conta comigo? Meio ml 2 vezes ao dia naquele conduto auditivo vai dar 1 ml por dia. O frasquinho do colírio vem 3 ml. Fica muito caro, não fica prático. Se tiver que ter antibiótico junto, vai um monte de frasquinho com receita especial. Então, para tratar a otite externa que tem lesão timpânica, com uma formulação segura para a orelha média, melhor manipular, e o Brasil tem um monte de opção de manipulação. Então a enrofloxacina é segura, dexametasona, o tris-EDTA como veículo é perfeito, desfaz biofilme e inclusive usado para fazer lavagem otológica se você precisar, se tiver aquele pus, mussarela, mucoso lá, tris-EDTA é ótimo. Então você pode fazer essa formulinha quando tem bactéria. Se tiver levedura na citologia, porque agora você só pinga remédio lá na orelha se tiver citologia, né? Se tiver levedura junto, aí você associa o miconazol com a enrofloxacina ou com a cipro, pode trocar aqui. Pode aqui ser hidrocortisona ou dexametasona, não tem problema, as duas são seguras. E o veículo não pode ser o tris-EDTA, tem que ser o óleo de oliva para a gente poder fazer a formulação ficar como é que eles falam? Estável, tá? O miconazol não dissolve bem no tris-EDTA. Então aqui você não trata se tiver levedura com lesão timpânica, aqui você trata.
Tranquilo até aí? Já tem estudos mostrando que a marbofloxacina, a saquinolona, também é segura, e aquele estudo que eu citei da Susan Patterson lá no início mostra que a marbofloxacina é segura também. Você pode substituir aqui e usar outras formulinhas. Então, a gente tem bastante opção para tratar quando a gente tem certeza da lesão timpânica ou dúvida, tá bom? Manejo da otite média aguda, aquela que não tem lesão timpânica. O paciente lá no exame de imagem mostrou radiopacidade, muitas vezes esse acúmulo de secreção, de muco, do que seja lá na orelha média, começa a cutucar a orelha interna, ele vem com sintoma neurológico com a otite interna associada. Se você olhar com o otoscópio com ele anestesiado, você vai ter uma imagem provavelmente assim, ou com muitas variações, né? Opacidade, cadê a transparência do tímpano? Muitas vezes o tímpano querendo te pegar, ali você está olhando e ele está, né, esticado para cá, né? Essas alterações todas não tem lesão timpânica e você vê que lá atrás tem alguma coisa inflamando, cutucando, incomodando. Otite média sem lesão timpânica. Tratamento sistêmico, faz sentido falar assim? Não adianta pingar nada tópico ali, né? E aí o que você vai usar de tratamento sistêmico? Anti-inflamatório, não é otite? Não está inflamado? A não ser que você suspeite de uma neoplasia, que às vezes acontece, né? Mas normalmente, antes de pensar em neoplasia, a gente pensa numa inflamação. Desinflama, até para fechar o diagnóstico da neoplasia, a gente não tem que desinflamar, então anti-inflamatório sistêmico que tenha boa perfusão lá na barreira hematoencefálica, o corticoide é o que você vai precisar. Junto com isso, está doendo, otite média dói, incomoda. Se o seu paciente está demonstrando dor, alguma terapia sistêmica analgésica. E uma terapia sistêmica mucolítica. Lembra que se tem otite média, a inflamação lá atrás do tímpano vai fazer esse epitélio ciliar fabricar muco, meleca. E se for muito denso, difícil de drenar pela tuba auditiva, o mucolítico sistêmico vai ajudar e muito, tá bom? Faça isso por 7, 10 dias, 15 dias, vai acompanhando. Não melhorou, melhorou só parcial, aí você pensa em anestesiar e fazer uma miringotomia, fura o tímpano para colher o material lá de trás, lava, faz estopato, faz cultura para ver o que está acontecendo, mas já desinflamou, já tirou da crise e mesmo assim não melhorou. Muitas vezes fazendo só o manejo clínico, o paciente melhora e você só repete o exame de imagem e já vai dar tudo ok, bonitinho lá atrás. E aí você busca a causa para controlar, para prevenir a recidiva. Tá bom? Manejo da otite interna. Independente de ter lesão timpânica ou não ter, a orelha interna inflamada, o tratamento é sempre sistêmico. Terapia tópica é ineficaz, lembra? Todo paciente que tem otite interna, se ele estiver alterando, inflamando o vestíbulo, ele vai chegar com sintoma periférico vestibular e ele vai chegar com a cabeça virada para o lado afetado, com um nistagmo para aquele lado. Isso incomoda, isso tira a qualidade de vida, ele fica nauseado, você já teve labirintite? É horrível. E se começar a afetar a cóclea, ele começa a perder a acuidade auditiva também, fica meio surdinho daquele lado. Tá bom? Tratamento sistêmico, faça o exame de imagem da bula timpânica sempre, porque não tem citologia que chegue lá para te dar noção do que está acontecendo, se tem alteração óssea, se não tem. Terapia sistêmica anti-inflamatória para esse paciente. Normalmente não são processos doloridos, mas se o paciente demonstrar dor, analgésico, né? E para melhorar, para dar um pouco mais de conforto, ainda que não vá curar, quem vai tratar o otite interna é o anti-inflamatório. Mas para dar conforto para o paciente que tem esse sintoma vestibular, a meclizina é um anti-histamínico com muito pouco efeito colateral, com muito pouca reação adversa ou interação medicamentosa, quase que todo paciente, mesmo sendo idoso, vai poder tomar, e tem estudos mostrando que dá um pouco mais de conforto. Então, a meclizina você pode indicar nessa situação também. Busque a causa dessa otite interna para que ele não fique recidivando. Certo? Então, para a gente fazer o manejo das otites recidivantes no cão, só falta te lembrar por que que a otite recidiva? Você já sabe tratar todo tipo de otite. Por que que ela está recidivando e te incomodando? As principais causas que a gente tem em literatura são quando o paciente não recebeu a terapia. O cliente não percebeu que ele tem otite. Isso já aconteceu? Você veio vacinar, aí você pergunta se está tudo bem, ele diz que está. Quando você levanta o pavilhão auricular, você fala, aí está tudo podrão. E o cliente nunca reparou. Porque tem animal que não demonstra dor, não demonstra prurido, é assim? E aí aquilo podrãozão lá e o cliente nunca medicou. Se a gente
olhou com o otoscópio, achou que estava tudo bem, mostrei imagem para vocês de macroscopia bonita com microscopia podrona, né? A macroscopia não representa a microscopia. Se a gente, às vezes, o cliente veio, fez a consulta que tinha que fazer do motivo que tinha, a gente fez a otoscopia, que a gente aprendeu na graduação, se não fez a citologia otológica, muitas vezes a gente pode não ter fechado o diagnóstico e, nesse caso, o paciente não está recebendo a medicação. O que a literatura fala também? Otite recidiva, muitas vezes, porque o veterinário fez tudo certo. Ele fez a histologia, ele fez a otoscopia, ele fechou o diagnóstico, ele medicou adequadamente, prescreveu adequadamente e o cliente fez o que ele faz de melhor. Não comprou o remédio, não aplicou pelo tempo que devia, fez isso tudo, mas aplicou de forma inadequada. De uma forma ou de outra, se a medicação não está chegando lá, a otite vai recidivar. E é por isso que você precisa só parar de medicar a orelha externa quando repetir a citologia. A citologia se faz antes de começar a medicar e antes de parar de medicar, para ter certeza de que o cliente comprou o remédio, trouxe o frasquinho vazio, então ele aplicou e a gente tem certeza de que aplicou no local correto. Se você não repetir a citologia, tem chance de fazer a melhora subclínica, né? Aqui fora tá bonitinho, mas lá no canal horizontal tá tudo podrão ainda. E aí, ó, o tímpano indo embora, olha a otite recidivando em pouco tempo e ficando crônica com sequela. Outro motivo principal das recidivas é quando a gente não está fazendo o controle da causa da otite ou quando o cliente não faz adequadamente. Então, se a gente medica o cão dizendo que ele tem otite, quantas vezes a gente aprendeu isso na graduação e a gente já fez no dia a dia? Quem atira a primeira pedra e quem nunca fez? Que o paciente tem otite, passei um remédio para otite e foi. Otite é como febre, é sintoma, não é a causa. Se a gente olhar um cão atópico e não tirar de perto pulga, poeira, comida lá, um dos disparadores ou todos os disparadores de crise atópica, ele vai continuar fazendo otite e ele vai continuar recidivando porque ele fez, ou não fez, ou fez o controle inadequado da causa. Tá bom? Chegamos ao finalzinho? Então, otite recidivante, meus amores, não é doença. Acabei de falar. Lembre disso para a vida, tá bom? Otite é sintoma. Busque sempre a causa. A causa dessa otite, dessa inflamação da orelha, é o ácaro, a otodectes, é alergia. Se for alergia, qual a causa da alergia? Não basta saber que é alérgico, tem que saber a causa da alergia e tirar de perto, para que o problema não recidive. Isso é dermatologia preventiva. Otite externa no cão é muito, muito, muito frequente, muito mais que no gato. Então, por favor, a partir de hoje, lembra da professora Márcia Lima, não faça bullying, faça diagnóstico. Se o cliente perturbar você e pressionar você, eu não quero fazer exame, é assim que o cliente fala? Sorria, entrega a receita para ele assim, solicito citologia otológica. Olha, cliente, quando você fizer, você traz que eu passo remédio. Não medica. Se tá com dor, tira dor. Se tá coçando, tira coceira. Isso tudo bem. Mas não pinga nada na orelha sem ter feito a citologia, sem saber o diagnóstico. Porque você, se fosse rolar um processo, uma coisa assim, o erro foi seu. Mesmo que você diga, mas ele assinou que não queria fazer a citologia, ainda assim, a gente é que tem a técnica para colocar os pingos nos is e dizer, sem consultar o oráculo, não vou aplicar a medicação, não vou indicar a medicação, porque a medicação pode fazer mais mal do que bem, ou pode ser ineficaz e o processo continuar, tá bom? Consulte o oráculo na triagem de todo paciente e não medique sem classificar as otites. O que é classificar a otite? Ela é externa, ou ela é média, ou ela é interna, ou tem as três? É aguda, é crônico? Por quanto tempo eu vou medicar? Vou medicar até a citologia liberar, né? Assim, mas sabendo que é crônico, provavelmente preciso de mais tempo. Qual é a causa da otite? O tímpano está íntegro ou não está? Se você não tem essas informações, você não vai conseguir escolher o melhor tipo de abordagem terapêutica e o problema vai continuar recidivando. Conheça o que você prescreve. Você fez tudo certo, classificou, tá lá, sabe toda a otite, sabe a causa, então na hora de medicar, lembre de evitar a ototoxicidade. Mostrei para vocês o resumo bem atualizado e bem mastigadinho ali, porque professora é que nem mãe, né? Com tudo que a gente sabe ali de ototoxicidade e com o que você tem de opção para usar de não ototóxico. Aqui poderia entrar a marbofloxacina também. Faça o print da tela, copie essas formulinhas e comece a fazer para os seus pacientes, sempre que você tiver dúvida da integridade da membrana timpânica ou quando você tiver certeza. Isso vai dar muito mais qualidade de vida e muito mais expectativa de vida para o seu paciente, porque otite interna crônica mata de meningite, demora, mas mata de meningite e tira a qualidade de vida. Tá bom? Era isso, meus amores. Fico à disposição de vocês no
Instagram. Quem quiser apontar o celular aí, mandar uma mensagem, manda um oi, diz que assistiu aqui a VetSmart, manda um beijo para mim. Se tiver dúvida, eu fico sempre à disposição. Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, adorei falar para vocês e ajudar o paciente de vocês a melhorar, não ter tanta recidiva. Tenho certeza que vocês vão me deixar orgulhosas e vão fazer tudo mais certinho ainda do que vocês já faziam. Beijo para vocês!